Estamos aqui mais uma vez com a sabatina dos pré-candidatos a prefeito em Casa Branca, né? Eu vou fazer uma abertura agora. Meu nome é Homero Souza, sou presidente da Associação Comercial daqui de Casa Branca, tá? A democracia é, sem dúvida, o melhor regime para as relações do Estado com os cidadãos. Através dela, somos capazes de interferir na gestão pública e decidir qual caminho seguir. Não somos uma sociedade de melhores e piores, mas de ideias diferentes que se complementam e juntas constroem uma sociedade justa e inclusiva. Casa Branca é uma sociedade forte, um município rico e com potencialidades importantes. A Prefeitura Municipal é responsável pelo estabelecimento e execução de políticas públicas que, ao final, impactam diretamente o nosso dia a dia. Diferentemente dos governos federal e estadual, que interferem à distância, a política municipal impacta diretamente na forma como vivemos, evoluímos, trabalhamos e geramos empregos e riqueza. Essa sabatina que estamos realizando hoje visa propiciar aos eleitores elementos para compreender o que cada um dos candidatos pretende, seus projetos, ideias, caminhos que pretendem seguir. Nosso objetivo é contribuir para que sejamos conscientes do que vem pela frente. A eleição é apenas um momento desse ciclo, mas ela é só um momento. E o mandato é todo o ciclo. A cidadania não reside só na eleição, mas em todo o mandato. Participar, indicar caminhos, valorizar, criticar e buscar mudanças também é direito de todo cidadão. No final de 2023, a ACE publicou um vídeo com uma mensagem importante. Conversamos com os adolescentes da cidade e perguntamos a eles o que eles esperavam do futuro de Casa Branca. Emprego, educação, segurança, fraternidade, entretenimento, paz e capacidade de sonhar foram alguns pontos que eles nos revelaram e que povoam seus imaginários. A lição que nos resta daqueles depoimentos é que precisamos deixar um legado onde eles consigam desfrutar da realização desses sonhos. Essa eleição é o momento em que podemos iniciar a construção desse legado. A nossa intenção aqui é justamente ajudar, de nossa forma, a contribuir para essa construção. Os planos de governo e as políticas públicas derivadas serão a semeadura desse legado. Que estejamos todos à altura desse desejo da nossa juventude. Que sejamos capazes de semear hoje os frutos que eles colherão no futuro. E que essa sabatina seja um divisor de águas e um elemento de contribuição para essa semeadura. Então, o que a gente quer é contribuir para que a gente tenha realmente um legado, porque daqui a pouco essa juventude vai estar assumindo os nossos lugares e que eles tenham algo para construir a partir disso. Certo, Henrique? Certíssimo, Homero, mais uma vez aqui. Quero agradecer também a presença do professor Marcos Monteiro, que está aqui hoje nos prestigiando também, né? Gentilmente aceitou o convite. Quero só enfatizar junto com o Homero nas palavras que ele deu, que o nosso nome aqui é Sabatina. Falei isso, volto a repetir. E a gente tem uma ideia, talvez, pelo nome Sabatina, e ela está tão pejorativamente, parece que a gente está aqui para bater, para agredir e para ser agressivo. E essa não é a ideia da Sabatina. Diferente do cenário nacional, quando a gente ouve Sabatina, a gente traz o cara para Sabatina para bater, né? Essa não é a nossa ideia, tá, Marcos? A nossa ideia aqui é fazer uma sabatina de propostas, ideias, conteúdos de valor que possam ser entregue à nossa sociedade de Casa Branca. E a partir disso, que lá no final, no dia 6 de outubro, eles possam escolher melhor o seu candidato para poder fazer o seu voto valer. E então, de antemão, te agradeço por isso. Muito obrigado em atender o nosso convite. E a partir de agora a gente vai entrar propriamente na sabatina. Nesse período agora, você tem aí alguns minutos para poder se apresentar. Tem uma câmera disponível para você, o nosso relógio está ali, igualitariamente a 1 hora para cada um. Então a gente já deu início nisso. Fique à vontade nesse tempo inicial que você já tem disponível para você. Vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer ao Homero, em nome de quem agradeço a Associação Comercial, ao Portal da Cidade, na pessoa do William. Henrique. Dizer você... Henrique. Isso. Na pessoa de quem eu quero agradecer no meu nome, em nome do Carlão, que é meu companheiro de batalha, e dizer a você o seguinte, Henrique, sabatina para professor é uma coisa muito corriqueira.
e que não tem por que ser pejorativo. O que se pretende numa sabatina em sala de aula é saber aquilo que foi absorvido pelos seus alunos, aquilo que efetivamente você conseguiu transmitir para eles. Portanto, acho que vale muito a pena esse tipo de iniciativa. É uma oportunidade, de fato, do eleitor conhecer melhor aquele que vai merecer o seu sufrágio, o seu voto. E, portanto, para nós que temos uma grande dificuldade de ter essa relação, de ter esse contato com o eleitor em Casa Branca, os instrumentos de acesso são pequenos, né? A não ser mídia social e contato pessoal, são poucas as oportunidades que a gente tem. A ação do portal é muito bem-vinda e muito bem recebida por nós. Espero que a gente tenha, nesse curto espaço de tempo, oportunidade de estar falando sobre as nossas ideias, o que nós pensamos para Casa Branca, o que nós sonhamos para Casa Branca. Eu tenho 69 anos, tenho uma vida pública extensa. Comecei em Casa Branca como presidente do MDB, isso em 1978. Trabalhei na gestão do Carmoaga, trabalhei na gestão do Walter Avancini. Aprendi muito nesse período aqui no município, depois tive outras oportunidades fora. Trabalhei em várias estruturas de Estado, e nessas estruturas de Estado eu pude também absorver coisas diferentes, conhecer gente diferente. E agora, no momento em que eu retorno de maneira mais definitiva para Casa Branca, que é bom que se diga o seguinte: eu nunca deixei Casa Branca. Eu sempre tive minha casa aqui, meus pais sempre moraram aqui, meus irmãos estão aqui. Isso era a razão de eu estar permanentemente em Casa Branca. Mas agora eu vim morar efetivamente em Casa Branca. E aí, duas pessoas importantes para mim acabaram me convencendo de que eu deveria aproveitar a experiência que tive em benefício mais direto da minha cidade. Foi o Carlão, que é meu candidato a vice, e o Marco César. Eles insistiram muito, argumentaram de maneira adequada e me convenceram de que eu deveria fazer esse esforço para contribuir para a minha cidade. Eu estou nessa luta, estou nesse caminho. Confesso a você que estou gostando muito do processo. Me chama muito a atenção, Homero, Henrique, a forma com que a gente tem sido recebido nas residências aqui em Casa Branca. É impressionante a educação, a qualidade do tratamento, a receptividade com que nós temos sido recebidos. Eu tinha um pouco de preconceito de dizer o seguinte: olha, quando chegar um político batendo na porta, esse pessoal vai ficar com a cara torta. Muito pelo contrário, na maioria das vezes a gente é recebido com um cafezinho, é recebido muito bem. A minha tradução disso: nós somos privilegiados, nós estamos numa cidade de povo educado, de povo que compreende o esforço da política. A política não pode e não deve continuar sendo criminalizada como recentemente foi nesse país. A política decide o futuro do jovem. A abertura que o Homero fez tem muito a ver com aquilo que a gente pensa. Ontem eu tive uma reunião com vários jovens na minha casa. Foi extremamente proveitoso, porque, como sempre, o jovem é direto, objetivo, quer saber o que lhe interessa, e eu pude não só tomar conhecimento do que ele deseja para a cidade, como também expor as minhas ideias para eles. E eu disse a eles: olha, não deixem de participar do processo político, não deixem de construir essa participação, porque vocês vão usar muito mais o resultado da política do que eu. Eu já estou com 69 anos, meu período já tem um limite. Agora eles não, eles têm 14, 15, 18 anos, têm uma vida pela frente, e as decisões políticas que serão tomadas os vão afetar sem dúvida nenhuma. E por isso a ideia é de convencê-los a ter uma participação maior. Não é o que tem acontecido, não é o que a gente tem sentido um jovem muito distante. Isso não é bom. A reunião foi boa e eu saí animado dela porque aqueles que estiveram lá me pareceram sensibilizados para aquilo que a gente precisa avançar na política. A minha ideia em Casa Branca é construir um novo momento para a cidade. Acho que o Marco César fez uma gestão importante, contribuiu com várias melhorias para a cidade, mas nós precisamos continuar construindo uma infraestrutura
que nos permita atrair desenvolvimento econômico, emprego e renda. Esse é meu objetivo principal, é nisso que eu pretendo me concentrar, se tiver oportunidade, se o povo me der oportunidade. Maravilha, feita a apresentação inicial. Ótimo. Vamos começar então Vamos lá, com as vamos lá. perguntas. Vou pedir para a nossa produção trazer aqui a nossa urna. E como a gente já fez e falou, vou agradecer aqui a Digicores, que foi aí quem nos ajudou e confeccionou essa urna para a gente aqui. A Digicores, a CE e Portal da Cidade de Casa Branca. Esses são as 3 empresas aí que estão ajudando a gente na execução disso daqui. Dessa maneira, o professor Marcos, a gente agora vai pedir para você retirar a primeira pergunta, aí o Homero vai fazer a pergunta e assim a gente vai fazendo. Só lembrando que a gente, na associação comercial, a gente tem 180 associados e a gente entrou em contato com todos eles e pediu para que eles mandassem questões de maneira aberta para todos os candidatos. Então todas as questões estão aqui, aí sorteia assim que a gente vai falando. E já passei os olhos em todas as questões, são questões muito importantes aqui para a gente, tá? Senhor candidato, o senhor possui algum projeto para inserir a sociedade civil na gestão ou decisões importantes ao desenvolvimento do nosso município? Eu tenho, sim, várias ideias. É óbvio que você tem uma participação conhecida da sociedade civil através dos conselhos. O Marco César, inclusive, criou alguns desses conselhos. Eu tenho uma visão de que se você partilhar o processo decisório, se você compartilhar o processo de decisão e ouvir mais as pessoas, mais a sua possibilidade de errar fica menor, se restringe. Então, na minha gestão, se eu tiver a oportunidade, eu vou sim dar muita ênfase à participação dos conselhos e a sociedade civil pode participar não só através dos conselhos, mas através da Câmara Municipal. Eu quero chamar a atenção para isso porque eu acompanhei recentemente a discussão do orçamento da cidade e eu não vi participação da comunidade. Isso é absolutamente lamentável. Eu passei 4 anos da minha vida cuidando do orçamento do Estado, um orçamento de 230 bilhões na época. Eu sei a importância que tem para a definição de políticas públicas o orçamento. Portanto, não ter visto participação popular, participação efetiva da sociedade na construção do orçamento do município me deixou bastante frustrado. Eu espero que, se eu tiver oportunidade, na minha gestão, essa participação seja ampliada, esse assunto seja discutido, porque ali é que são tomadas as decisões mais importantes para o município. Perfeito. Maravilha. Próxima pergunta, pode ficar à vontade. Vamos sorteando as perguntas. Mais um texto aí. Oxe, isso é um tema muito importante. Eu tive a chance de falar desse tema com todos os candidatos, foi a sorte de ter caído isso. Qual a sua avaliação sobre o atual momento da nossa Santa Casa e do pronto-socorro? Quais os seus projetos para melhorar o atendimento e a estrutura desses locais e serviços? Ótimo. Vamos lá. Primeiro quero dizer a vocês o seguinte, eu tenho rodado muito a cidade e é impressionante o quanto esse tema nos é trazido, porque, sem dúvida, é um tema que angustia a maior parte da população. Eu quero dizer a vocês o seguinte, a estrutura como ela está, ela não fez frente a um momento extremamente delicado que a cidade viveu, que foi um problema de endemia, de epidemia recente com a dengue e com a Covid. Lamentavelmente, a resposta dada pelo poder público deixou muito a desejar porque não cuidou de responder à altura da demanda. Porque foi isso. A demanda se ampliou violentamente e nós ficamos com a mesma estrutura. O mesmo gargalo do PPA, o mesmo gargalo, o mesmo número de médicos, etc. Eu quero usar como exemplo o que já foi feito pelo Marco César por ocasião da Covid. Você amplia a base de recepção, amplia a triagem, amplia o número de médicos para atender. Não é possível você imaginar que quando você tem uma demanda excepcional, você não tenha que responder com uma ação de caráter excepcional. A Santa Casa é um assunto que me preocupa bastante, porque a saúde, de maneira geral, ela demanda muito gestão, ela depende muito da capacidade que os gestores têm de resolver problemas. Problemas na saúde
se resolve fundamentalmente com o ouvido, não é com a boca. Eu vejo muita gente falar e muita gente falar bobagem. Você precisa ouvir as pessoas, precisa ouvir a angústia das pessoas. A grande maioria das pessoas com quem a gente tem conversado, quando elas reclamam de saúde, eu volto com uma pergunta para dizer o seguinte: mas exatamente o quê? O que é que faltou para você? O que é que não correu adequadamente? Muita gente reclama do atendimento do PPA, muita gente reclama dos profissionais da triagem, menos. E muita gente reclama da falta de empatia dos profissionais médicos que atendem no posto. Eu acho que tudo isso é um problema de gestão, eu acho que você precisa acompanhar isso para e passo. As pessoas têm que entender que elas estão sentadas naquela cadeira porque alguém pagou imposto para que elas pudessem ser remuneradas por aquele serviço, não estão fazendo, não estão atendendo as pessoas voluntariamente, portanto, têm obrigação de atender com empatia, com dignidade todo mundo que frequenta, quando tem que frequentar esses espaços. A minha avaliação é de que a Santa Casa pode e vai melhorar muito se nós tivermos a oportunidade de gerir. Primeiro porque eu conheço um pouco da Santa Casa, porque meu pai foi provedor da Santa Casa. E eu vivenciei com ele um pouco, discutindo, eu estava fora, mas ele me falava muito dos problemas da Santa Casa aqui. A ação da Santa Casa precisa ser uma ação profissional. Eventuais interesses médicos que tenham que ser contrariados, se o benefício da população estiver em jogo, eles serão contrariados. Perfeito. É isso. É isso? Perfeito. Ótimo. Mais uma Vamos pergunta. para a terceira. O senhor considera importante o município desenvolver e implementar programas de capacitação para pequenos e médios empresários em Casa Branca? Que tipos de habilidades e áreas de conhecimento serão priorizadas nesses programas para maximizar o impacto econômico local? Vamos lá. Eu acho absolutamente essencial. Quando a gente diz, olha, nós precisamos trabalhar para trazer emprego e renda para o nosso município, nós não podemos perder de vista quem mais emprega é o pequeno e o microempresário. Nós precisamos ajudar essa gente. Ajudar essa gente tem vários mecanismos para isso, dentre eles o Banco do Povo. Banco do Povo que conta normalmente com recursos do Estado, mas que não tem nenhuma razão para não contar também com recursos do município, visando o investimento, visando a possibilidade de bons projetos serem auxiliados. Na minha trajetória política, eu trabalhei durante um ano na Invest São Paulo. A Invest São Paulo é uma instituição que recebe os investidores que querem investir no Estado. E lá o que a gente ouviu muito deles é que a legislação do município precisa ser uma legislação voltada para o empreendedorismo, que prestigie o empreendedor. Nós aqui em Casa Branca, por razões sociológicas, nós podemos fazer aqui um discurso longo, não se trata de encontrar razões, se trata de encontrar um fato concreto. Há muito pouco prestígio dado a esse verdadeiro herói que no comércio de Casa Branca, que é um comércio difícil, porque tem a concorrência de outros municípios, tem a concorrência não, mas o fato de que nem sempre a nossa população prestigia adequadamente os nossos estabelecimentos comerciais, nós precisamos mudar isso. Eu já falei com o presidente da Associação Comercial que eu quero muito criar com ele, se tiver oportunidade, um prêmio que alente o nosso comerciante. Eu acho que nós temos que ter o comerciante do ano, nós precisamos mostrar para a juventude que é importante a figura dele, que ele precisa ser ressaltado, precisa ser reconhecido. No que depender de mim, isso vai acontecer. Ótimo. Vamos Mais lá. uma. Mais uma. A Foram quarta quantas aí? agora? Quarta. Essa é a quarta. Senhor candidato, o senhor entende que nossa cidade vem ficando para trás no desenvolvimento econômico face aos municípios vizinhos? O senhor tem um diagnóstico do porquê isso ocorre e tem algum projeto para virar esse jogo? Ótimo, agradeço a pergunta, porque é em cima do que está centrada toda a minha concepção para uma gestão em Casa Branca. Eu quero priorizar o tema desenvolvimento econômico. Olha, de novo, citando o Marco César. O Marco César recuperou a infraestrutura
deu o que a gente chama de um belo tapa no visu, o pessoal ficou mais animado, o pessoal já não tem vergonha de receber visitante na cidade, eles já conseguem não bater o carro, não bater a cabeça no teto. Nós evoluímos nesse sentido, mas ainda falta o essencial. Nós precisamos ser capazes de atrair desenvolvimento econômico para Casa Branca, novas empresas, empresas que gerem novos empregos, etc. Me permitam citar exemplo que acontece muito próximo da gente, que qualquer casabranquense pode ir verificar. Quem quiser saber o que eu quero fazer, visita Aguaí. Aguaí tem um menino lá como prefeito, chamado Alexandre Araújo. Por acaso, esse menino trabalhou comigo durante 25 anos em São Paulo, foi meu secretário adjunto na Secretaria de Planejamento do Estado e resolveu ser prefeito em Aguaí há 8 anos atrás, veio para cá. Eu briguei com ele porque ele queria ser prefeito, eu queria que ele ficasse comigo, mas ele disse que tinha uma ideia de contribuir com a sua cidade e veio. E o que ele fez foi aproveitar um desenvolvimento econômico que tem vindo em nossa direção. Passou por Jaguariúna, passou por Mojimirim, passou por Mogi Guaçu, passou agora por Aguaí. Aguaí, nesses últimos 6 anos, conseguiu criar mais de 1.600 empregos diretos na área secundária da economia, o que é extremamente positivo, porque é um emprego qualificado, é um emprego com carteira, é um emprego que remunera bem. Com isso, o comércio de Aguaí melhorou bastante. O que eu quero fazer é isso, é usar a mesma estratégia. Primeiro, readequa a infraestrutura do município. Segundo, mão de obra qualificada. Nós temos que investir em qualificar recursos humanos. Você falou em qualificar gente para empreender, todo o interesse nisso. Mas nós temos que qualificar também para aquilo que o capital necessitar e demandar. E aí é muito difícil que a priori você saiba o que ele vai precisar. O que você precisa é ter possibilidade de dizer a ele: demande o que você quer, que eu sou capaz de formar para você. Eu sei como fazer isso, eu passei 12 anos no Conselho Estadual de Educação, passei 10 anos no Centro Paulo Souza, sei exatamente o que a educação profissional pode propiciar e tenho confiança de que a gente pode oferecer isso. A segunda coisa que nós vamos fazer é, com a parceria da Câmara Municipal, readequar a nossa legislação para permitir que ela fique mais atrativa a esse capital. Ótimo. Perfeito. A Pode pegar última mais agora? uma pergunta? Até que enfim, uma curtinha, hein? Tava tudo uns textos aí, né? Senhor candidato, quais as suas propostas para fomentar o esporte na nossa cidade? Olha, vamos entender bem qual é o papel da prefeitura na questão do esporte. Primeiro, eu acho que o trabalho feito na prefeitura através do PAIE é um belo trabalho. Por quê? Porque busca encontrar atração para as crianças em Casa Branca poderem praticar esporte. Nesse sentido, o PAIE trouxe boas respostas e nós temos boa demanda de atendimento no programa. O que eu tenho ouvido recentemente na cidade é que talvez falte o segundo passo. Além de você abrigar a criança através do esporte, dar a ela bons exemplos através do esporte, há também uma demanda por performance. Eu, por exemplo, ouvi uma demanda que eu achei muito curiosa, por que não acontece, né? Os meninos perguntaram para a gente por que nós não podemos jogar uma escolinha contra a outra. A escolinha do bairro do Jardim Bela Vista contra o bairro Andorinhas. Eu confesso a você que eu não soube responder por que não pode. Eu espero que possa, porque se você quer também caminhar um pouco mais para performance, você vai pegar aqueles que se destacam e tal. Eles reclamam um pouco de só treinar, só treinar, só treinar. Seria importante que eles jogassem mais. Eu acho que isso pode ser feito. Mas eu acho que o PAIE ele tem uma demanda a ser coberta, que é com a divulgação. Me surpreendeu também, dialogando com a população, que aquele que tem filho no programa sabe identificar um programa, aquele que não tem não sabe identificar o programa. E me chamou a atenção quando eu perguntei: o que você sabe do PAIE? Eu não conheço o PAIE. Eu falei: não, mas está tendo treino lá. Ele falou: não, esse treino é do Celhão, não é do PAIE. Não, é do PAIE. Está faltando, eventualmente,
um processo de comunicação mais adequado para que as pessoas tenham consciência de que o programa é oferecido pela prefeitura e que o profissional está lá para fazer o seu trabalho. Enfim, a minha vida inteira, minha e do Carlão, nós praticamos esporte. Eu, quando trabalhei com o Walter, lá de 1983 a 1988, uma das minhas responsabilidades era o Departamento de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Quem é daquela época fica mais fácil lembrar que a gente fez um monte de atividades aqui, recuperou um monte de atividades esportivas e teve até a oportunidade de construir, por uma iniciativa do Walter Avancini, o processo que deflagrou no basquete em Casabranca. Na época, nós montamos a equipe que disputou a segunda divisão, depois nós acessamos a primeira divisão e, aos poucos, nós fomos crescendo com o esporte em Casabranca. O esporte de alta performance é um esporte que demanda muito patrocínio, muito dinheiro. Hoje, é quase impossível você sonhar com aquilo que foi feito no passado. Se foi feito no passado, foi porque uns abnegados casabranquenses traziam esses patrocínios para cá para viabilizar isso. Hoje é mais difícil conseguir fazer isso. Mas nós podemos fazer muito bem o esporte de base, beneficiar, prestigiar, no que diz respeito, por exemplo, o basquete, o voleibol, que são tradicionais de Casabranca, o futebol de salão, o futebol de campo. Tem várias modalidades que dá para fazer o passo seguinte, construir equipes de base e disputar campeonatos regionais, etc. Eu acho que isso é possível, eu acho que a prefeitura pode fazer isso. A amplitude dada pelo PAE para os programas de esporte é extremamente elogiável. Certo. Perfeito. Foi a 5? Foi assim, já. Com 5 perguntas aí feitas por associados da Associação Comercial. Agora a gente troca aqui, coloca as perguntas feitas pelo pessoal no Portal da Cidade. Se quiser aproveitar, tomar uma água, fica à vontade. Porque às vezes o ar-condicionado aqui vai batendo na gente, né? E aí você já comentou também que tá meio ruim da garganta, né? Somente para quem está falando muito. Então, fala muito, molhe um pouco mais as palavras aí. E aí eu vou pedir para você também, na mesma sequência, já ir retirando, sorteando as perguntas aí para a gente fazer. Vamos lá. Essas perguntas enviadas pelo Portal da Cidade. Boa essa daqui também, né? E principalmente para nós que somos veículos de imprensa e comunicação. Quais as medidas serão adotadas para garantir a maior transparência e acesso à informação sobre as ações e despesas do governo municipal? Ótima questão. Eu, na minha campanha, quem tem me ouvido tem prestado atenção de que eu não sou de fazer promessa. Mas isso, para mim, é um compromisso pessoal. Eu tenho compromisso com a transparência. Eu faço questão de, se tiver oportunidade, ter uma gestão absolutamente transparente. Eu quero o balancete trimestral da prefeitura publicado, acessível, em linguagem compreensível, para que as pessoas possam saber aonde o recurso que elas recolhem para o município está sendo investido e por que determinadas decisões são tomadas. Eu estou um pouco preocupado com o que eu tenho ouvido sobre a situação econômico-financeira na prefeitura atualmente. Não sei como ela vai ser transmitida para o próximo prefeito. Mas, a partir de janeiro, caso eu tenha oportunidade, o processo terá outra forma. Ele será prioritariamente um processo transparente. Eu vou precisar muito da contribuição, da ajuda dos órgãos de imprensa, daqueles que, de alguma maneira, acessam a população, porque eu preciso construir essa transparência. Se depender de mim, eu coloco o orçamento na porta da matriz. Se depender de mim, eu publico o resultado orçamentário na Praça da Matriz, no Coreto. Eu não tenho problema com isso. É isso que eu desejo, é isso que eu quero fazer. Muito bem respondida. Vamos à próxima. O ar tá. Essa também tem muito a ver com o Portal da Cidade e ela vai um pouco parecida com aquela ali. Obrigado, Gabriel. Como a sua gestão, né, se lá for eleito, pretende apoiar a imprensa local e garantir a liberdade de imprensa? Olha,
Eu me identifico como um democrata. Quem me conhece e já teve a oportunidade de conversar comigo, sabe que eu tenho princípios democráticos. Eu tenho profundo respeito pelo pensamento diferente do meu. Eu não tenho nenhum problema em ouvi-lo. Eu não tenho nenhum problema em ponderar sobre esses pensamentos. Portanto, o democrata, ele precisa da transparência, o democrata precisa da imprensa. Como é que nós podemos melhorar o processo de comunicação? Tenho todo o interesse nisso, porque eu estou sentindo muita dificuldade nesse momento de campanha em falar com a população. Acho que não só eu, mas muito provavelmente os meus adversários pensem da mesma maneira, seja de fundamental importância ampliarmos os meios de comunicação do executivo com a população. Porque, ao final das contas, são eles que, através dos seus impostos, viabilizam as ações que são feitas ao nível do executivo. E é muito importante que eles tomem conhecimento do que está sendo feito. Perfeito. Respondida mais uma, já foram duas. Vamos para a terceira agora. Quais as suas propostas para melhorar efetivamente a qualidade de vida nas áreas de zona rural da cidade? Opa, excelente pergunta. Eu esperava por ela. Deu sorte, saiu aí então. Vamos lá. Vamos ter claro o seguinte. Eu não sei quantos dos casabranquenses conhecem a importância econômica do agronegócio em Casabranca. O agronegócio em Casabranca hoje ele é gerido, 67% das propriedades agrícolas são de pessoas jurídicas. O município de Casabranca tem uma arrecadação no agronegócio que corresponde a 47% da arrecadação da região de São João da Boa Vista. Traduzindo, juntando São João, São José, Mococa, Vinolândia, Grama, Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Águas da Prata, Palmeiras, Tambaú, dá 53% da economia. Tem um município sozinho respondendo por 47% da economia agrícola da região de São João da Boa Vista. Portanto, Casabranca é uma potência. Qual é o problema dessa potência? Nós não conseguimos traduzir isso para o município. Por quê? Porque a compra de insumos, como eles agora são grandes, eles compram insumos em grande quantidade e nem todo mundo compra aqui ou a maioria não compra aqui. Segundo problema, a atividade agrícola não é mais uma atividade de grande empregabilidade, porque a tecnificação e a tecnologia embarcada hoje nos processos de desenvolvimento agrário não são mais grandes empregadores. E terceiro problema, como o proprietário rural não é daqui, a altíssima rentabilidade produzida pelo setor agrícola de Casabranca não fica aqui. Ele também é levado para fora daqui. O lucro é empregado em apartamento em São Paulo, apartamento em Campinas, enfim, onde eles moram, onde eles residem, etc. O nosso desafio é, como é que eu faço? Sempre que eu converso sobre esse tema, eu mostro uma meta bem pequena. Eu gostaria de conseguir segurar no município de Casabranca 5% da rentabilidade promovida pelo setor agrário em Casabranca. Esse dinheiro resolveria nossos problemas. Mas como é que você retém? Como é que você convence gente que não precisa na prefeitura, que não tem demanda com a prefeitura? Por que um prefeito vai lá e convence ele a fazer algum investimento na cidade? Eu preciso mudar essa relação. Hoje, o produtor rural ele depende apenas e tão somente da manutenção da estrada. O prefeito, mantendo a estrada em condições, ele está satisfeito. Mas é muito pouco. Para o que eu desejo obter deles, eu preciso prestar um serviço maior. Então, eu estou trazendo para a cidade uma proposta de criação da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal que eu pretendo construir aqui é muito parecida com a que tem em Aguaí e com a que tem em Vargem Grande. Porque quem quer saber o que eu quero fazer é só ir a Aguaí e a Vargem Grande, que já tem lá. A Guarda Civil Municipal nesses municípios, além delas cuidarem da segurança urbana,
elas também têm alguma coisa chamada patrulha rural. A patrulha rural cuida da segurança na zona rural. Esse desafio em Casabranca não é pequeno, porque o município de Casabranca tem 800 quilômetros de estradas municipais. É um dos maiores municípios do estado quando você fala de quantidade de estradas municipais. O fato é que nós já estudamos esse assunto e com 5 drones nós conseguimos controlar os 5 eixos de estradas importantes e nós podemos jogar essas imagens num controle e dar segurança, adicionar segurança a uma prestação de serviço do município ao produtor rural. O que você quer fazer isso? Você quer adicionar serviços ao produtor rural. Que eu quero conquistá-lo. Eu preciso conquistar esse investidor. E o que eu quero que ele faça em Casabranca é que ele invista numa planta industrial de transformação de insumo agrícola. Pode ser suco de laranja, pode ser óleo de soja, pode ser várias coisas. Mas o importante é que você transforme o produto agrícola. Quando você vende o produto agrícola in natura, você não agrega valor a esse produto. Quando você transforma o produto, além de você precisar de uma indústria que vai empregar gente, essa indústria também recolhe muito imposto. A agricultura, como ela produz muita coisa que é isenta, o recolhimento de tributo na agricultura não é tão alto, mas pode ser alto se você transformar o produto no município. Então eu quero olhar no olho do produtor rural em Casabranca e dizer, por favor, assim como eu estou te ajudando, prestando um serviço maior, vamos formar uma cooperativa e vamos fazer um investimento numa planta industrial em Casabranca? E vocês são sócios, vocês mantêm isso. Eu acredito muito nisso, porque além de me fazer ou fazer para Casabranca um grande favor, eles também vão estar economizando frete. Porque hoje eles mandam o produto in natura para um determinado lugar. O suco de laranja, por exemplo, vai para Matão e Araraquara, onde está a Citrosuco e a Cutrale. Se você tiver uma fábrica aqui, o frete até lá não precisa ser pago. Portanto, é um interesse deles também. Enfim, a ideia é você criar uma sinergia capaz de conciliar os interesses dos produtores com o município de Casabranca. Perfeito. Essa foi a terceira, é isso? Isso. Vamos para a quarta pergunta, então. Feita aqui pelo Portal da Cidade. Como você pretende atrair investimentos e criar emprego na cidade? Lembrando que algumas perguntas elas se assimilam a alguma coisa com a associação comercial, mas como você pretende atrair investimentos e criar empregos na cidade? Empregabilidade, né? Vamos lá, me dá uma oportunidade de responder por que eu acho que sou capaz disso. Porque, vamos ser sinceros, nenhum dos prefeitos que passaram por Casabranca deixaram de desejar isso. Todos eles desejaram isso. Eles não trouxeram porque não quiseram? Não. Eles não trouxeram porque não houve oportunidade de trazer. Se tivesse havido, eles teriam trazido. Tá certo? Vamos deixar claro isso. Agora, o que eu trago, o que eu agrego, o que eu trago de novo é a experiência pessoal que eu tive. Eu trabalhei 1 ano na Invest São Paulo. Eu trabalhei 1 ano ouvindo o que o investidor que vem para o estado de São Paulo precisa para investir no município. O diálogo que eu tinha permanente com eles lá, e eram 4, 5 por dia, no meu tempo na Invest São Paulo, nós conseguimos atrair alguma coisa por volta de 17 bilhões em investimentos. Eu estou falando de todo tipo de investimento, fábrica de automóvel, enfim, tudo que vem para São Paulo. São Paulo é uma potência. São Paulo tem um orçamento que é 2 vezes o orçamento da Argentina, né? Para não perder de vista. A gente, quando fala 17 bilhões, para nós é uma soma incrível, mas é menos de 10% do orçamento de São Paulo, não é isso? Ouvindo essa gente, dialogando com essa gente, eu sei o que eles precisam. Eles precisam de uma cidade organizada, eles precisam de uma cidade com boas condições de vida, eles precisam de uma cidade com boas escolas, e aí eles precisam de formação de recursos humanos qualificados para a atividade econômica deles. Precisam que a atividade empresarial, que o empreendedorismo seja presente na legislação do município. Eu costumo citar um fato
que é concreto para alguém que queira conferir. Os municípios de Vargem Grande e Aguaí oferecem 50% do pagamento do aluguel do barracão se você oferecer 20 empregos para eles no município. Eu não estou inventando isso. Está lá na legislação do município de Vargem Grande, na legislação do município de Aguaí, na legislação do município de São João da Boa Vista. O que significa isso? Priorizar emprego, priorizar a qualidade de vida, priorizar melhores condições para o comércio. É isso que esse desenvolvimento econômico se traduz ao final das contas. Perfeito. Mais uma pergunta do Portal da Cidade para a gente finalizar essa primeira parte, ou segunda parte, né? Muito boa essa aqui também. Como você pretende utilizar a sua experiência por fora da cidade, né, para trazer mais melhorias para Casa Branca? Vamos lá. Eu evito um pouco essa história de currículo, né? Uhum. Porque, de repente, você começa a falar foi isso, foi aquilo e pode soar de maneira pretensiosa. Mas eu fiquei 25 anos trabalhando no governo de São Paulo, tive vários cargos no governo de São Paulo, dentre eles ocupei 3 secretarias de Estado. É inegável que eu conheci um monte de gente. Esse monte de gente, alguns estão no governo do Estado hoje, outros estão no governo federal. Em todos eles, eu sempre mantive muito respeito pelas pessoas, eu sempre construí amizades muito sólidas. E dentro dessas amizades, eu construí uma também muito forte com o atual vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, com quem eu trabalhei por mais de 20 anos no governo. São, portanto, pessoas que agora eu posso recorrer para que portas sejam abertas para aquilo que a gente precisa. O orçamento da União e do Estado, recentemente, ficou uma coisa um pouco mais difícil de lidar. Por quê? Porque o parlamento aumentou muito o seu potencial de aplicação desse orçamento. E, portanto, é inegável que você precisa visitar parlamentares, conversar muito com eles, porque você precisa buscar emendas que possam nos ajudar. O Marco César já fez isso. Muitas das coisas que o Marco César conseguiu viabilizar aqui, ele conseguiu viabilizar graças a essas emendas parlamentares. Eu quero manter as portas que tenho hoje abertas e quero colocá-las à disposição de Casa Branca. Acho que sou capaz disso. Certíssimo. Passamos aí pela primeira, segunda etapa. Ótimo. Você ia falar alguma coisa, não? Não, pensei que fosse mais perguntas. Não, agora acabou, né? Porque foram 5 já de cada... Já foram todas, já. De cada urna, vamos dizer assim, né? 5 perguntas da Associação Comercial, 5 do Portal da Cidade. E agora a gente começa naquela alternação. O Homero vai fazer a primeira pergunta, que essa é mais direcionada. Lembrando que as perguntas foram as mesmas para todos, inclusive essas que a gente vai fazer agora, elaboradas, tá? Vamos lá. Vai ser um problema bastante espinhoso. Você, como administrador, você já passou várias vezes por isso, e todo mundo que administra sabe que assim, você vai, em sendo eleito, você vai assumir a prefeitura, que você vai ter as políticas, mas o dia a dia é realizado, de fato, você tem uma legislação, uma equipe que opera aquilo que entrega um serviço. Então, a questão é sobre gestão de pessoas, tá? Eu entendo que existem 3 tipos diferentes de servidores que a gente tem. A gente tem os servidores concursados, o CLT e os comissionados. Os comissionados, eles são importantes, inclusive eu sempre faço essa referência, eu conheço vários comissionados que são muito importantes na estrutura municipal, né? São grandes ativos que a gente tem. Mas eu entendo o comissionado, a importância do comissionado para que ele execute uma atividade gerencial para uma operação. Quando você coloca um comissionado para executar uma operação, isso a mim me parece que é um problema de déficit de pessoal, né? Como na empresa da gente, a hora extra. Você fazer hora extra um dia, 2, tudo bem. Agora, quando você tem que fazer todo dia, porque está faltando alguém. A minha pergunta para você é sobre os comissionados. Como que você enxerga o papel do comissionado dentro da estrutura do pessoal da prefeitura? Se você tem algum plano de onde vão estar esses comissionados e como que você pensa em gerir os recursos humanos dentro da cidade. E colocando por que isso é importante. No último censo a gente viu que a população de Casa Branca não cresceu. Então a gente imagina que a capacidade produtiva da cidade
se manteve durante esses últimos 10 anos e a prefeitura, como um grande empregador, o fato dela atuar como empregadora, isso afeta a mão de obra disponível para o comércio também. Vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma crítica bem objetiva. Eu não gosto da política de recursos humanos como ela está implantada em Casa Branca. A reforma administrativa proposta, ela ficou pela metade, porque não existe sistema duplo, seletista e estatutário. Não sei o que é isso. O Estado trabalhou com isso durante muitos anos. Primeiro, chamar a atenção de vocês para uma coisa. Durante o tempo que eu estive no Estado, durante 8 anos eu cuidei do pessoal do Estado. Durante 4 anos da gestão Serra, eu fui secretário de Gestão Pública, secretário adjunto, depois secretário. E depois eu fui secretário de Planejamento e Gestão Pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante esses períodos o RH do Estado ficou sob nossa responsabilidade. E se tinha uma coisa que dava muito trabalho no Estado, era esse sistema duplo. Porque o gerenciamento disso é muito difícil. Isso aconteceu no Estado porque você tinha uma fase de transição. Eu vou dar alguns números para vocês. Mário Covas assumiu em 95, o Estado tinha 1.100.000 funcionários. Eu, quando saí do Estado, agora, em 2018, o Estado tinha 650.000 funcionários. E o Estado não parou de crescer. Só para pactuar com aquilo que você ponderou com relação ao crescimento de Casa Branca. É possível crescer e é possível administrar com mais qualidade de pessoal e menos quantidade de pessoal. O que o Estado fez foi terceirizar. O que o município fez, em grande parte, também foi terceirizar. Retomando um tema, eu pretendo criar a Guarda Civil Municipal e boa parte do recurso já está sendo gasto pelo município em segurança patrimonial. Se eu tenho a Guarda Civil Municipal, eu posso encolher a terceirização feita em segurança patrimonial, correto? Mas voltando ao tema, portanto, há que se fazer um ajuste nessa questão. Essa questão, pelo que eu soube, porque eu cobrei isso do Marco César, foi Marco César, isso não faz muito sentido. Por que tem um sistema duplo? Ah, mas a Câmara, concessão daqui, concessão dali, ficou um sistema duplo. Esse sistema pode ter suas razões de existir, mas ele tem que ter vida marcada, né? Até aposentar essa gente aqui. A hora que aposentar essa gente, vira tudo uma coisa só. Porque senão fica muito difícil gerir. Como eu conheci muita gente no Estado na área de recursos humanos, eu pretendo trazer alguém para cuidar desse assunto para mim aqui, porque eu acho que esse assunto está meio precisando de um cuidado mais técnico. E eu tenho gente, conheço muita gente que trabalhou comigo no Estado, que pode vir dar uma mão para mim aqui nesse assunto. Eu pretendo trazer. A questão do comissionado, eu não acho que exista dúvida nem possibilidade. Comissionado é para usar em lugar onde você demande confiança do profissional e o serviço que ele presta é um serviço específico. Não há que se confundir isso com o funcionário de concurso público. O funcionário de concurso público tem uma atividade prevista na prestação de serviço do município e ela é de caráter permanente. Se o serviço é de caráter permanente, o servidor é estatutário. Não tem dúvida disso, a legislação é muito clara sobre isso. Se não acontece isso aqui, está errado. Perfeito. Perfeito. Só complementando, você tem intenção de fazer concursos? Lógico. Concurso para suprir as vagas que forem de caráter de serviço público permanente. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Só para lembrar o nosso tempo, lembrando da gestão do nosso tempo ali, que o tempo tenho passou. até 18h20. Isso, foi rápido, né? Então as perguntas também agora são mais objetivas, como essa que eu vou fazer agora. E eu escolhi especificamente essa pergunta justamente para dar oportunidade para todos falarem sobre o que eu vou perguntar. O seu vice já está pré-anunciado, foi o primeiro a ser anunciado, né? Inclusive está aqui, quero agradecer a presença do Carlão Casale, obrigado pela presença. Sobre o seu vice especificamente, como você pretende ou como você enxerga a contribuição do vice efetivamente na administração da cidade, né? Porque o vice não pode ser só o vice em campanha, né? O vice deve ser alguém que vai
efetivamente contribuir para a cidade. Qual que é a responsabilidade, qual que é o planejamento que tem feito para o vice na sua chapa aí, que no caso é o Carlão Casale? Ótima pergunta. Primeiro, dizer a você que eu estou muito feliz com o meu vice. Segundo, dizer que ele tem culpa no cartório. Ele é responsável pela minha candidatura. Ele me convenceu a ser candidato a prefeito em Casabranca. Isso me permite cobrar dele uma participação efetiva, constante, na gestão do município. O Carlão tem me acompanhado no dia a dia. Aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, eu tenho dividido com ele. Ele acrescenta à minha candidatura uma juventude, uma disposição que alguém, na minha idade, já começa a fraquejar, né? Ele acrescenta isso. Ele está sempre motivado, sempre buscando o melhor. Eu confesso a vocês que foi uma gratíssima surpresa. Eu conheci o pai, não conhecia tão bem o filho. Tinha visto jogar basquete, o rapaz quebrava bem o galho no basquete, não? Mas fiquei muito surpreso podendo trabalhar com ele. Hoje admiro sinceramente o trabalho dele e acho que, se nós tivermos oportunidade, a cidade vai ter oportunidade de conhecer uma dupla com sinergia, que vai trabalhar em conjunto, que vai buscar o melhor para Casabranca. Porque, me permita acrescentar isso, muito se fala hoje de política pública, né? Olha, porque a política pública, Política pública se traduz de uma maneira muito simples. Você precisa melhorar a vida das pessoas. Eu tenho várias ideias de políticas que a gente pode adotar, mas elas têm um ponto de convergência. A gente pretende melhorar a vida do casabranquense. Perfeito. Ótimo. Vez do Homero agora. Vamos lá. Essa é uma coisa que preocupa bastante, né? Daqui a pouco a gente está entrando em 2025 e a grande entendimento que a gente tem disso é que já foi 25% do século XXI. Já se foram 25%. E quando a gente pega as estruturas públicas, não é uma questão de Casabranca, isso é uma questão do mundo inteiro que a gente tem isso. Existe uma dicotomia entre o que acontece com os processos do serviço público e a realidade da sociedade, né? E eu gosto de dar esse exemplo, né? Hoje a gente tem um menino de 15 anos de idade que está programando em Python para inteligência artificial, enquanto a prefeitura está preocupada com ofício e carimbo. São dois universos completamente diferentes. E o que eu imagino, por exemplo, hoje, esse menino de 15 anos, daqui a 20 anos, ele pode estar prestando um concurso para a prefeitura. Só que é um universo que ele não conhece, então isso pode desinteressá-lo de participar para isso. Como que você entende que é possível fazer? Um outro exemplo que eu dou, eu estava conversando agora há pouco com uma professora, estava falando sobre isso. Quando surgiram as televisões de tela plana, elas custavam 60 mil reais. Hoje, com R$1.000, você compra uma. Não faz sentido você ter uma professora você como professor sabe disso, que tem alergia a giz. Não faz muito sentido essas coisas, né? Enquanto a escola pública está com a lousa de giz, a escola particular está com televisão com operações em 3D. Como que você acha que é possível fazer a Prefeitura Municipal de Casabranca entrar no século XXI? Olha, Homero, vou ser bem sincero com você com relação a isso. Há uma enorme expectativa com isso e acho que essa discussão ela é feita de maneira excessivamente acelerada e com um visionismo também um tanto quanto exagerado. Eu acho que é possível você fazer esse processo de adaptação. A adaptação para um processo de inteligência embarcada é um processo que demanda recurso, né? Porém, hoje, isso é mais fácil, porque antigamente havia muita dúvida se o investimento que você estava fazendo, que era alto, ia se traduzir efetivamente num ganho e numa vantagem para aquele que a gente quer que melhore a vida, né? Muito bem, eu não carimbo mais, é feito tudo pelo computador, ótimo. Mas afeta a vida das pessoas melhoram. Se a gente garantir que isso seja feito, o investimento tem custo garantido. Eu acho que essa sintonia é que precisa ser garantida, né? Vamos investir para que a prefeitura se modernize?
sem dúvida nenhuma. A minha vida inteira passei trabalhando com educação tecnológica. A minha vida inteira eu vi demandas de crescimento para os sistemas de educação do país e do Estado demandando equipamento, demandando novas tecnologias. O presidente do Centro Paula Souza sofria demais com a demanda de laboratórios novos que passaram a ter por todas as escolas. O que a gente fez quando gerenciou essa demanda? Era garantir que aquela demanda estava bem concebida, bem enraizada em cima de um projeto que tinha efeito no objetivo da atividade pública, melhorar a vida das pessoas. Eu não quero modernizar o nosso equipamento para parecer moderno. Eu quero modernizar se o resultado dessa modernização se traduzir em benefício da sociedade. Perfeito. Perfeito. Os minutos estão acabando e a minha pergunta é rápida e objetiva mais uma vez. E eu quero tratar de um tema que também é um pouco espinhoso. E é rápida a pergunta e objetiva. E ela trata sobre pré-campanha, que é alguns dias só que nós temos, e campanha. Nós temos acompanhado, e nós como veículo de imprensa também sofremos com isso, que é a ação desenfreada que temos nas redes sociais de desinformação, fake news e ataques de opositores ou de militantes de opositores. Como que você, professor Marcos, pretende, agora nesse período eleitoral, combater isso? Como você pretende lidar com isso, esse problema de fake news, de ataque, de intenções mesmo de muita gente em falar mal dos candidatos? Essa pergunta a gente fez para todos e eu quero saber qual a sua opinião sobre isso aí. Vamos lá. Para mim, essa é uma pergunta de muito simples resposta, Henrique. Eu quero dizer a você o seguinte: eu me assustei quando cheguei em Casa Branca com esse ritmo do processo político. Muita individualização, muita crítica pessoal e etc. Está feito o desafio para alguém mostrar para a gente aqui alguma crítica que eu tenha feito a alguns dos meus adversários. Não fiz e não farei. Você está preocupado com aquilo que estão dizendo de você nas redes sociais? Não. Isso não me pauta. Eu hoje fiz as convenções dos partidos que me apoiam. O PP de manhã, o PRD à tarde e agora o PSB no início da noite. A todos eles eu passei um recado. Se preocupem com a nossa campanha. Vamos construir e apresentar para a população o que nós desejamos. A crítica eu não vou fazer. Esqueçam. Não esperem de mim ouvir nenhum tipo de ataque pessoal. Não tenho absolutamente nada contra o Duzão, não tenho absolutamente nada contra o Thiago, não tenho absolutamente nada contra o Chico Serafim. São casabranquenses que estão lutando também, na visão deles, pelo melhor para Casa Branca. Isso é um direito e a democracia precisa respeitar isso. Aqueles que não conhecem ou não me conhecem, eu sou um democrata. Eu sei respeitar, como disse antes, a vontade e o interesse das pessoas. Eu não vou me pautar por isso. Quer fazer crítica, quer apontar defeito, façam. Eu vou buscar conversar com a população e apresentar as ideias que eu tenho para melhorar a vida delas. Eu acredito nisso. Eu confio no meu trabalho. Eu confio na população de Casa Branca. Eu não tenho por que criticar pessoas. Maravilha. Como nós temos o nosso tempo corrido, né? Então nem vou fazer muita coisa, não faço depois. Você tem agora esses minutos que te faltam aí para ficar à vontade com essa câmera. Se de repente quiser falar de algum tema que não foi pautado, fique à vontade, converse diretamente com o povo. Vamos lá. É só de agradecimento pela oportunidade. Como eu disse no começo, não tem sido fácil o processo de campanha, porque é muito difícil você ter acesso às pessoas. A oportunidade que vocês nos dão é muito importante e a gente pretendeu usá-la aqui da maneira mais adequada possível. Eu sou candidato porque eu acredito em Casa Branca. Eu sou candidato porque eu acredito nas pessoas que residem aqui. E eu confio que posso fazer a cidade melhorar, se tiver a oportunidade. É isso. É isso? Perfeito. Perfeito. Sobrou um minuto ainda. Professor Marcos Monteiro, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui presente. Eu acho que esse é um processo importante e o que nós hoje
e a Associação Comercial e o Portal da Cidade tivemos como intenção desde o início é justamente trazer para a população de Casa Branca todas as propostas, ideias e para que elas conheçam melhor os que estão aí colocando o seu nome à disposição da cidade e que no final, lá no dia 6 de outubro, eles possam escolher o que será melhor para Casa Branca. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e estamos sempre à disposição. Certo, Homero? Isso aí. E já fazendo um convite, caso você seja eleito, fiz esse convite a todos os candidatos, vem bater um papo com a gente, que a gente quer construir uma Casa Branca melhor. O nosso objetivo é trazer a discussão dos projetos para a cidade, para que a gente possa construir junto uma sociedade melhor. Como eu disse lá no começo, a democracia não é de melhores e piores, mas de diferentes que se complementam. Muito obrigado e muito boa sorte. Contem Muito comigo. obrigado, Marcos Obrigado. Monteiro. Tchau.